Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Fico muito feliz em tê-los aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, antes de começarmos o nosso curso, eu queria combinar com vocês duas coisas. A primeira é que a proposta do nosso canal é que o conteúdo produzido seja em formato de curso. O que é que isso quer dizer? É que os vídeos serão publicados de forma sequencial, de uma forma que a gente vá construindo o conhecimento. E que para que a gente possa ir construindo esse conhecimento, nós precisamos fazer uma base. Nós precisamos ter um alicerce muito sólido. Em outras palavras, nós precisamos começar do básico. Então, nós iremos do básico até o avançado. Tudo bem? A segunda coisa que eu queria combinar é de que o nosso curso é para concursos. Eu sei, professor, mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa ideia é de que uma pessoa que esteja começando a estudar possa pegar esse curso e acompanhá-lo do início ao fim, de forma que, ao final do curso, esteja preparado para fazer uma excelente prova de matemática. Mas nós também temos o compromisso de que uma pessoa que já estuda há um tempo, que já tem uma bagagem, ela também possa acompanhar o nosso curso e as videoaulas possam acrescentar conhecimento a essa pessoa, ampliando o conhecimento teórico e também os raciocínios que nós veremos nas resoluções de exercícios. Então, se você já estuda, já tem uma certa bagagem, quando eu falar alguma coisa básica, peço a você um pouco de compreensão, pois outras pessoas que ainda não estão com essa bagagem, elas precisam dessa informação que eu irei dizer para seguir com o curso. E como eu disse, eu garanto que nós iremos aprofundar a cada vídeo a matéria para que vocês tenham um excelente nível de preparação para a sua prova de matemática. Tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos começar o nosso curso. Teoria dos conjuntos. Então, pessoal, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o que é um conjunto. Um conjunto nada mais é do que uma reunião, uma coleção de elementos. Esses elementos podem ser letras, números, pessoas, objetos, qualquer coisa, pessoal. Como assim, professor? Qualquer coisa. Olhe, vejam aqui esse conjunto sigma. É um conjunto cujos elementos são letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E. Vejam esse conjunto F. É um conjunto formado por membros de uma família. Avó, avô, tia, mãe, filho. Percebam que esses conjuntos têm uma quantidade finita de elementos. Porém,
nada impede que a gente tenha um conjunto com uma quantidade infinita de elementos. O conjunto dos números naturais, por exemplo. O conjunto dos números que nós utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 1 milhão. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo, né? Pessoal, diante desses conjuntos, de acordo com as suas características, nós podemos observar uma relação de pertinência. O que é isso, professor? Ao olharmos para um conjunto, se um determinado elemento estiver dentro dele, nós dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. E nós simbolizamos por esse ezinho aqui. Porém, se ao olharmos para um conjunto, observarmos que determinado elemento não foi incluído nele, nós dizemos que esse elemento não pertence a esse conjunto. E nós representamos pelo mesmo ezinho, porém com esse traço no meio para dizer que o elemento não pertence ao conjunto. Professor, entendi, mas você poderia dar alguns exemplos para ficar melhor da gente visualizar esse conceito? Sim, vamos ver alguns exemplos. Quando nós olhamos para o conjunto sigma, nós observamos que A, B, C, D e E foram inseridos nesse conjunto. Então, nós podemos dizer que A, B, C, D, E pertencem a sigma. Porém, nós observamos que Z e P, por exemplo, não foram inseridos nesse conjunto sigma. Então, nós dizemos que Z e P não pertencem a sigma. Nesse conjunto F, quando nós olhamos para os elementos desse conjunto, nós temos o elemento mãe. Então, mãe pertence a F. Mas nós não temos o elemento pai. Então, nós dizemos que pai não pertence a F. Ah, professor, é só isso? É só isso, galera. A relação de pertinência é isso. Observar se o elemento foi inserido ou não em um determinado conjunto. Para fechar, vamos ver um exemplo nesse conjunto dos números naturais. Observe que o número 1, o número 4, o número 30, apesar de não estar aparecendo aqui no conjunto, mas nós sabemos que utilizamos o número 30 para fazer contagens, ou seja, é um elemento do conjunto dos números naturais. Então, 1, 4, 30 pertence ao conjunto dos números naturais. Mas menos 1 não pertence. Por quê? Porque menos 1 é um número negativo. O conjunto dos números naturais não possui números negativos. Só possui o zero e todos os números positivos. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Vamos
prosseguir. Sabendo fazer a identificação dos elementos de um conjunto, nós conseguimos fazer operações com esses conjuntos. E são essas operações que nós vamos começar a estudar a partir de agora. A primeira operação é a intersecção, representada por esse U aqui, ó, de cabeça para baixo. Então vamos lá. Intersecção. Se nós temos três conjuntos, A, B e C, por exemplo, a intersecção entre A, B e C é um novo conjunto formado por todos os elementos que se repetem em A, B e C. Não entendi não, professor. Você poderia repetir? Posso. A intersecção entre três conjuntos, A, B e C, é um novo conjunto formado por todos os elementos que se repetem em A, em B e em C. Isso é a intersecção. Professor, mas na prova, como é que isso é cobrado? Vejam essa questão que foi cobrada no concurso da Prefeitura de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, para o cargo de técnico em radiologia. Dados os conjuntos A, B e C, a intersecção dos conjuntos A, B e C é igual a. Então, veja, nós temos os conjuntos A, B e C. Pela definição de intersecção, eu tenho que pegar todos os elementos que se repetem no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C. Então, quando nós olhamos para o conjunto A, o primeiro elemento é o número 2. Vejam que 2 também aparece em B, mas 2 não aparece em C. Então, não é possível que o número 2 esteja na intersecção entre esses três conjuntos. O número 3 aparece em A, o número 3 aparece em C, mas o número 3 não aparece em B. Então, 3 não faz parte da intersecção entre A, B e C. Mas observem o número 6, ele aparece em A, ele aparece em B e ele aparece em C. Vejam se outro elemento, além do 6, aparece nesses três conjuntos. Não tem. Então, quem é a intersecção entre A, B e C? A intersecção entre A, B e C é o conjunto formado por um único elemento, o número 6. Foi o único elemento que apareceu nos três conjuntos. Então, qual é a resposta do nosso exercício? É a letra C, de como é bom estudar matemática. É assim que a intersecção é cobrada nos concursos. Beleza, pessoal? Galera, se vocês ficarem com alguma dúvida na teoria ou no exercício, podem deixar um comentário com a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em responder. Beleza? Vamos lá, pessoal.
Vamos seguir com o nosso curso. Outra operação estudada na teoria dos conjuntos é a união. A união entre conjuntos, representada pela letra U. Como é que nós podemos conceituar a união entre conjuntos? Vejam só. Dados os conjuntos A e B quaisquer, a união entre os conjuntos A e B corresponde à formação de um novo conjunto. E os elementos desse conjunto serão todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Esse é o conceito da união entre conjuntos. Vamos ver na prática como é que nós podemos aplicar esse conceito. Vejam esse exercício cobrado no concurso da Câmara Municipal de Franca, no estado de São Paulo, para o cargo de oficial legislativo. Maria das Graças verificou que a união entre dois conjuntos, A e B, é o conjunto U, formado pelos elementos 0, 1, 2, 4, 5 e 7. Desse modo, os conjuntos A e B devem ser. Então, vejam só. O que é que o exercício quer saber? Ele quer saber qual é das alternativas que tem os conjuntos A e B que, ao fazermos a união desses conjuntos, o resultado seja o conjunto U, que o exercício trouxe em seu enunciado. Então, para resolvermos esse exercício, basta fazer a união entre os conjuntos A e B em cada uma das alternativas. Então, vamos lá. Na letra A, fazendo a união entre A e B, ou seja, pegando todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B, nós vamos ter o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 4, 7 e 8. Percebam que esse conjunto união é diferente desse aqui. Nós não temos o número 8 no conjunto união que o exercício nos trouxe. Então, a letra A não pode ser a resposta desse exercício. Vamos para a letra B. Fazendo a união entre o conjunto A e o conjunto B, nós conseguimos o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 4, 5 e 7. Vejam que nesse conjunto união, nós não temos o zero. Então, está diferente do conjunto união que o exercício nos trouxe. Aqui nós temos o número zero. Letra C. Fazendo a união entre o conjunto A e o conjunto B, ou seja, pegando todos os elementos de A e todos os elementos de B, nós conseguimos um novo conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 4, 5 e 7. Percebam que a união entre esses dois conjuntos é exatamente igual à união que o exercício nos trouxe. Então, a letra C é a resposta do nosso exercício. Professor, não é difícil. É não, galera. Não é difícil. Porém, como eu disse a vocês, é um assunto importantíssimo.
que nós temos que saber. Beleza? Para não ficar dúvida, como forma de exercitar, percebam que na letra D, ao fazermos a união entre o conjunto A e o conjunto B, nós conseguimos o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, que também é diferente desse conjunto união aqui. Por quê? Porque nesse daqui nós temos o elemento 3 e nesse daqui nós não temos. Então, como eu disse a vocês, a resposta do nosso exercício é a letra C. Beleza? Tudo bem? Galera, estamos iniciando. Nós ainda resolveremos muitos exercícios. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo com a matéria. Nós acabamos de estudar a interseção e a união entre conjuntos. Aí alguém pode estar se perguntando, será que existe alguma que é superior à outra? Será que se em um mesmo contexto eu tiver as duas operações, interseção e união, tem uma que eu resolvo primeiro do que a outra? Galera, o que explica isso para a gente é a ordem de prevalência. Como assim, professor? Veja, quando a interseção e a união aparecem juntas em um mesmo contexto, nós obedecemos uma ordem de prevalência. A ordem de prevalência diz o seguinte: se em um contexto eu tenho interseção e união, e uma delas estiver entre parênteses, eu vou resolver primeiro a que estiver entre parênteses. Não importa. Primeiro resolveremos os parênteses. Agora, se em um mesmo contexto eu tenho a interseção e a união, e nenhuma delas está entre parênteses, eu vou resolver da esquerda para a direita a que vier primeiro. Tudo bem? Então, olho da esquerda para a direita. Se a interseção tiver primeiro, eu resolvo primeiro a interseção. Olho da esquerda para a direita. Se a primeira operação for a união, então eu vou resolver primeiro a união. Beleza? Isso é muito importante. Até agora, nós vimos exercícios com apenas 2 conjuntos, 3 conjuntos. Mas nós veremos exercícios que nós teremos 3, 4, 5 conjuntos. Então, nós precisaremos da ordem de prevalência para poder resolvê-los. Beleza? Então, sabendo dessa ordem de prevalência, nós conseguimos resolver alguns exercícios. Olha esse exercício cobrado no concurso da Câmara Municipal de Perdizes, em Minas Gerais, para o cargo de advogado. Considere os conjuntos A, B e C do universo S. Quem é o conjunto S? São os elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais, de modo que esses elementos sejam menores ou iguais a 12. Esse é o conjunto S. Ele diz que o conjunto A é formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. O conjunto B, pelos elementos 2, 3, 4, 6, 8 e 9. E o conjunto C, pelos elementos 2, 4, 8 e 12. Sobre as operações entre esses conjuntos, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que é que a letra A nos diz? A letra A nos diz que a interseção entre os conjuntos A e C
é igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Galera, se nós olharmos para o conjunto A e para o conjunto C, nós observamos que eles possuem apenas um elemento em comum, o número 2. Então, ao fazermos a interseção entre A e C, o resultado será um conjunto formado por apenas um elemento, o número 2, e não 2 e 3, como a alternativa nos diz. Por isso, a letra A não pode ser a resposta do nosso exercício. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, percebam que em um mesmo contexto, nós temos a união e a interseção. Mas a intersecção está entre parênteses. Então, pela ordem de prevalência, nós resolvemos primeiro a operação que está entre parênteses. Então, fazendo a interseção entre B e C, nós observamos que os elementos que se repetem em B e C são o número 2, o número 4 e o número 8. Então, a interseção entre os conjuntos B e C é o conjunto formado pelos elementos 2, 4 e 8. Tranquilo, né? Feita essa interseção, eu posso pegar o conjunto A, que o exercício nos trouxe, 2, 3, 5 e 7, está aqui, e fazer a união com a interseção. Se nós unirmos esses dois conjuntos, o resultado será o conjunto 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Perceba que é diferente do resultado que a alternativa nos trouxe. Então, a letra B não pode ser a resposta do nosso exercício. Vamos para a letra C. A letra C afirma que a intersecção entre os conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 5. Então, vamos fazer a intersecção entre esses dois conjuntos. Para ver se o resultado vai ser esse, percebam que o elemento 2 aparece nos dois conjuntos. E o elemento 3 também aparece nos dois conjuntos. Nenhum outro elemento aparece nesses dois conjuntos. Então, quem é a intersecção entre A e B? É o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Percebam que não é o resultado que a letra C nos traz. Professor, eu acho que a resposta é a letra D. De fato. Mas vamos entender o que é que a letra D é a resposta do nosso exercício? Na letra D, voltamos a ter a situação de, em um mesmo contexto, temos a intersecção e a união. Mas percebam que a união está entre parênteses. Então, pela ordem de prevalência, primeiro nós resolvemos a união. Então, fazendo a união entre os conjuntos B e C, que o exercício nos trouxe, nós conseguimos o conjunto 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12. Feita essa união, eu posso pegar o conjunto A, que o exercício quer, e fazer a intersecção. Galera, o que é a intersecção?
é a gente pegar os elementos comuns nos dois conjuntos. Nós temos o número 2 e nós temos o número 3, que aparecem nos dois conjuntos. Então, quem é a intersecção? É o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Justamente o que nos diz a letra D. Por isso, ela é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Galera, essa foi só a primeira videoaula. Muito mais vem por aí. Se gostou da aula, deixe um like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal. Essa é a força que nós precisamos para continuar com o nosso projeto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.